A edição da manhã e a opinião pública vão estar mais perto de si. No 10º aniversário da SIC Notícias, vamos percorrer 5 cidades em 5 dias. De 3 a 7 de janeiro, em direto do Porto, Covilhã, Coimbra, Évora e Faro. Edição da manhã e opinião pública em 2011, mais perto de si. Esta quarta, em direto do Café Santa Cruz, em Coimbra. Bom dia, edição da manhã de quarta-feira, hoje em direto de Coimbra, a maior cidade da região centro, uma das mais importantes do país e históricas também, repleta de acontecimentos que marcaram vários séculos de Portugal. Para além disso, esta é uma cidade que de resto chegou a ser capital durante mais de um século. Motivos de conversa não vão faltar ao longo das próximas 3 horas, com vários convidados que vão passar aqui pelo igualmente histórico Café Santa Cruz, no centro de Coimbra, instalado num edifício com quase 500 anos de existência. Como tem sido habitual ao longo desta semana em que assinalamos os 10 anos de existência da SIC Notícias, com périplo por várias cidades do país, as outras notícias do dia chegam-nos de Carnaxide, com a Andreia Val. Olá, Andreia, bom dia. E, ao que sei... 7 horas e 16 minutos em Coimbra. João, muito bom dia, onde hoje está instalada a edição da manhã. Olá, esta hora, ou pelo menos hoje, estás bem mais abrigado, mas esta hora provavelmente estará também muito frio em Coimbra. Não tanto quanto encontramos na Covilhã e na cidade do Porto, aqui dentro naturalmente que não, mesmo lá fora não está muito, e já que tocas nessa questão, vi avançares com as temperaturas previstas para praticamente todo o país, incluindo as de Coimbra. Eu devo dizer que a esta hora em Coimbra estão, isto às vezes falha, mas cá está, a esta hora estão 13 graus, portanto nem está tanto frio quanto isso, tendo em conta que passam poucos minutos das 7 da manhã e a cidade ainda está a acordar, portanto, apesar das nuvens e de alguns aguaceiros, eventualmente durante a tarde, a situação poderá não ser muito má no que ao tempo diz respeito para esta quarta-feira na cidade de Coimbra. Já no que diz respeito ao trânsito, vamos ver se há complicações a esta hora, quer no Porto com a Cristina Freitas, quer em Lisboa com o César Santos. Bom dia aos dois. Olá, João. Está visto o trânsito a esta hora nas 2 maiores cidades do país, pelo que constatamos no trajeto que nos trouxe até aqui ao centro de Coimbra. Por enquanto, também não há problemas de maior no que diz respeito aos acessos a esta cidade. É com imagens desta cidade, em particular do largo onde se encontra este Café Santa Cruz, um edifício lindíssimo, com quase 500 anos de história, data de 1530. É com imagens deste largo, onde estão alguns dos ex-libris da cidade, para além do café também a conhecida Igreja de Santa Cruz, que vamos para intervalo. Eu espero por si já a seguir a uma curta pausa. Até já. Estamos de regresso à edição da manhã desta quarta-feira, em direto da cidade de Coimbra, uma das mais emblemáticas do país, uma também das que mais histórias tem para contar. É sobre essas histórias que iremos falar também ao longo das próximas horas e perspectivar o futuro não só de Coimbra, mas de toda esta região, o centro, em que a cidade se insere. Mas estamos naturalmente atentos ao que se passa no resto do país. Ponto assente diariamente na edição da manhã, o trânsito, começando por Lisboa. César. Vamos então ao amanhecer da cidade de Coimbra, que em muitos casos começa pela consulta dos jornais. A região tem 2 jornais diários, daqui a pouco já os vamos conhecer, pelo menos as primeiras páginas de hoje na revista de imprensa. Para já, vamos saber como é que a esta hora os jornais são distribuídos pela cidade.
toda a cidade e em particular nos locais mais estratégicos, sobretudo em algumas praças e junto a blocos de apartamentos, é fácil encontrar caixas como esta que muitas vezes as próprias pessoas de cada cidade não sabem o que são. Por isso, vamos pedir ao Sr. Rui Barreto que nos ajude para percebermos o que são estas caixas e que são simplesmente caixas para a distribuição dos jornais da cidade. Neste caso, para a distribuição do Diário de Coimbra. Os jornais, a esta hora, estão já dentro destas caixas e prontos para serem entregues. O que vamos fazer agora, porta a porta. Exato. Mas o seu dia já começou há algum tempo com uma primeira distribuição. Sim, começou cerca das 4h30 da manhã, portanto já fiz a distribuição para os respectivos distribuidores nas caixas que existentes aqui e, portanto, os distribuidores, a maior parte deles a esta hora já levantaram os seus respectivos maços e começaram a fazer a distribuição nas zonas. Muito bem, vamos por aqui, vamos até ali àquele prédio para entregar alguns jornais, ou seja, todos estes jornais aqui na cidade, o Diário de Coimbra é distribuído porta a porta, ou seja, as pessoas têm assinaturas e vocês entregam diretamente em casa das pessoas logo bem cedo. Sim, nós temos milhares de assinantes aqui na zona de Coimbra, que são assinantes e os jornais têm que ser entregues obrigatoriamente até às 8 horas da manhã. Esse é o compromisso do jornal, até às 8 horas estar em casa das pessoas. Sim, porque até costumo dizer aos distribuidores que os milhares de assinantes em Coimbra, o pequeno almoço deles é uma torrada, um chá e o Diário de Coimbra. E é isso que fazem, vêm até casa das pessoas, deixam o jornal, ou seja, é um trabalho que, segundo sei também, o jornal tem já uma grande tradição de fazer, não é? Sim, nós já temos perto de 80 anos de existência e, portanto, já há pessoas que digamos que é não digo um bem essencial, mas um bem importante para o dia-a-dia, porque nós temos situações em cafés em Coimbra que as pessoas antes de trabalhar vão tomar o pequeno almoço com o intuito de também terem conhecimento logo das notícias logo pela manhã, por isso o jornal obrigatoriamente tem que estar cedo nos locais. Muito bem, muito obrigado. Vou-lhe pedir que, entretanto, vá colocando os jornais nas caixas do correio. Este é o cotidiano de vários distribuidores que o jornal tem aqui na cidade. Uma das atividades que se faz aqui em Coimbra bem cedo, o jornal distribui por este método, não só aqui na cidade, mas um pouco por toda a região, mais de 6.000 jornais e é uma forma precisamente de logo de manhã, logo às primeiras horas do dia, ter bem fresquinhas na mão as notícias do dia. Ora, e aqui estão elas mais fresquinhas, não podiam estar. Esta entrega dos jornais fez com que também os diários da região de Coimbra já estivessem aqui na nossa posse. O caso do Diário de Coimbra é por ele que começamos a revista de imprensa esta manhã. Doença, dia, mas não impede o julgamento de José Cabeças, dirigentes da Adiber, acusados de vários crimes. Acidente no IC2 em Sernach, condutor morre em colisão com autocarro, também em grande destaque nesta primeira página. Do Diário de Coimbra para o Diário das Beiras, homicida nega ter morto a GNR. Mário Pessoa está a ser julgado pelas mortes da mulher, Manuela Rama, e do guarda Dias, no posto de Montemor. Em tribunal disse que não viu a filha dentro da ambulância quando matou a mulher e negou ter disparado contra o GNR. Censos 2011 arrancam em março e a internet é a grande novidade. Para os diários com a tiragem nacional na capa. Coimbra, ontem, hoje e amanhã, na visão de uma figura ímpar da cidade, é meu convidado, primeiro convidado, de resto, desta manhã, na edição da manhã, o conhecido jornalista Sansão Coelho. Sansão, muito bom dia, muito obrigado pela presença nesta edição da manhã. Para muitos portugueses, Coimbra é essencialmente vista como uma cidade histórica, mas para quem vive aqui, o dia-a-dia certamente é diferente. Como é que caracteriza hoje em dia Coimbra? Coimbra continua a ser uma cidade, digamos, dupla. É uma cidade que continua a viver do conhecimento. É de facto, ineludivelmente, a cidade do conhecimento, mas é, por outro lado, também uma cidade de trabalho. Agora, o que acontece é que as oportunidades a nível do trabalho não é aquele trabalho que advém de uma revolução industrial que nunca houve, nunca foi uma cidade das chaminés. É, portanto, uma cidade da área dos serviços.
é fundamentalmente uma cidade de serviços. Veja que a zona dos hospitais da Universidade de Coimbra são uma espécie de pequena cidade dentro da cidade de Coimbra. Têm cerca de 20 mil pessoas, 5 mil utentes, 5 mil profissionais da área da saúde, se não estou em erro, e depois mais 10 mil pessoas que andam ali a gravitar pelo hospital, o que significa que é uma pequena cidade. Mas Coimbra, curiosamente, no plano europeu, o João sabe melhor do que eu, hoje uma cidade média na Europa tem de ter 300 mil habitantes, 400 mil habitantes. Pois ainda há poucas décadas em Coimbra se fazia uma campanha para que tivesse 100 mil habitantes. Hoje tem cerca de 140, 150 mil. Não dá para determinado tipo de infraestruturas. E mesmo assim, houve um decréscimo dessa demografia de meados dos anos 80 para cá. Como é que se explica? Bom, explica-se Chegou a atingir os 150 mil habitantes por essa altura. O seguinte, por uma certa atratividade que a zona periférica e ultraperiférica e periférica de Coimbra tem tido com a construção mais económica do que propriamente dentro da cidade de Coimbra, onde a cidade, por ser ainda uma cidade de estudantes, de facto ainda há muita gente a investir no imobiliário para depois o rentabilizar ou rendibilizar com os estudantes. É uma cidade cuja definição me parece extremamente difícil. Não se pode. É claramente uma cidade de conhecimento, fabrica pessoas com grandes capacidades em diversas áreas, mas depois não lhes dá também emprego, como devia. Enfim, como seria. Por isso mesmo, acha que é uma explicação para o facto de ter perdido algum peso no país, Coimbra? Eu julgo que Coimbra foi uma cidade privilegiada. E, portanto, Coimbra não perde peso. O que houve foi um reequilíbrio no panorama português, no panorama demográfico. Ou seja, e também outras cidades é que ganham outras e cidades atingem é que ganham, patamar. aliás, um pouco à custa de Coimbra. Note, João Carlos, que Aveiro teve muitas pessoas de Coimbra que foram abrir a Universidade de Aveiro, por exemplo. O mesmo se pode dizer em relação à Covilhã, Leiria. Todas essas cidades têm beneficiado da dinâmica que Coimbra teve durante alguns anos, embora uma dinâmica privilegiada, porque os tempos, por exemplo, da recente ditadura, de certo modo bloqueavam Coimbra. Esta era uma bolsa com privilégios, embora uma cidade, de facto, muito interessante e pela qual eu sempre me apaixonei e continuo apaixonado. E tem, de facto, muitos pontos de interesse que iremos mostrar ao longo desta manhã. E no futuro, para onde é que caminha Coimbra? Eu julgo que Coimbra tem... A qualidade de vida em Coimbra é notável. Aliás, é a cidade que tem a melhor qualidade de vida por índices que, de facto, são reconhecidos cientificamente. Todavia, Coimbra tem de caminhar mais para o exterior da própria urbe, isto é, tem que ser aqui uma cidade com qualidade de vida também no plano ambiental, onde se possa passear à vontade, onde não haja esta febre de construção que tem havido nos últimos anos. Coimbra tem necessidade de ter mais jardins históricos, zonas históricas como teve aqui. Isto tem de ser património da humanidade, esta zona onde estamos, alta e uma parte da baixa, aqui com o mosteiro românico de Santa Cruz. Agora, o que acontece é que Coimbra tem de se expandir, tem de ir até à Figueira da Foz, como uma espécie de Lisboa-Cascais, Lisboa-Estoril, tem de apostar neste eixo da Montemor-Figueira da Foz, tem de apostar também no eixo Lausanne, Miranda do Corvo-Lausanne, e tem de ir para Cantanhede, onde há uma dinâmica a nível, por exemplo, de uma bolsa de empresas, de uma zona de nidificação de empresas, tem de ir também para a Milhada, para Condeixa, que está já praticamente dentro de Coimbra, e aqui não podemos estar à espera, e é um erro, quando muitas pessoas em Coimbra dizem aqui não há esta fábrica disto, fábrica daquele outro. Meu caro João, Coimbra já teve grandes empresas como a Triunfo, uma grande fábrica das cervejas, mas essas, entretanto, foram para fora da cidade, porque Coimbra não pode ter aqui, não pode ser aqui uma... E a cidade ficou isolada, na sua opinião, dessa malha industrial? Essa malha industrial não pode estar aqui na zona urbana. Isto, essa malha industrial tem de ser hoje um pouco para fora de Coimbra, a 5, 10, 20 quilómetros de Coimbra, para as zonas industriais que estão a crescer. Quais são as áreas e setores que têm maior potencial de crescimento? Não só Coimbra cidade, mas na chamada área metropolitana. Quanto a mim, a Coimbra é uma área já do quaternário, já não é já não é a agricultura, bom, já mais do que os serviços, realmente serviços e é já a investigação científica, é empresas como a Critical Software, são as novas tecnologias, o aproveitamento, é a saúde, atenção, porque temos aqui um cluster fortíssimo da saúde e além de haver pessoas realmente muito talentosas, há grandes investigadores
que não estão aqui, não entram, não fazem manchete na SIC Notícias. A propósito, parabéns pelos vossos 10 anos, não é? Têm feito um excelente trabalho. Já lhe vou dar os parabéns também por outro motivo, mas já que tocava na questão das novas tecnologias e da Critical Software, só dizer que, de facto, esta é uma das empresas que vamos dar a conhecer mais à frente nesta edição da manhã. Agora, mas há outras. Vamos partir desta como um exemplo muito positivo em relação às novas tecnologias e ao crescimento sustentado. Agora os parabéns para si, como dizia, o Sansão vai ser distinguido com a medalha da cidade, uma decisão que foi conhecida há poucas semanas. O que é que isso significa? Olha, eu fiquei estupefactamente honrado e porque, inclusivamente, todas as bancadas, creio que se pronunciaram a favor. Eu julgo que essa medalha não é para mim, foi para o grupo de emissores do centro da emissora nacional, já lá vão umas décadas, depois RDP, RTP, que produziu um trabalho virado para a região, para uma região que, em termos demográficos, vivia em grandes blocos e depois também com uma população disseminada pelas aldeias e pelas vilas, e nos grandes blocos urbanos, Aveiro, Coimbra, mas também o interior de Castelo Branco, Covilhã, Guarda, Viseu, com dificuldades de comunicações. Há 300 e tal curvas entre Coimbra, havia entre Coimbra e Castelo Branco para se chegar lá, e portanto a rádio aproximou muito. Eu julgo que é uma medalha para o serviço que se prestou a nível do mediático. Mas tem visibilidade na figura e no trabalho também do Sansão Coelho. Tive o privilégio de estar lá muitos anos. Muito bom dia, muito obrigado pela sua presença. Foi um prazer, edição da manhã. Parabéns pelos vossos 10 anos. O gosto foi todo meu. Vamos para intervalo, fechamos esta primeira hora de edição da manhã, hoje em direto da cidade de Coimbra, do histórico Café Santa Cruz, que está aqui instalado num edifício com quase 500 anos, o edifício edificado em 1530, portanto 480 anos, não me falham as contas, 480 anos. Vamos então para intervalo com mais imagens de locais emblemáticos da cidade de Coimbra. Até já. Olá, bom dia. São 8 horas na edição da manhã, hoje em direto da cidade de Coimbra. Continuamos o périplo pelo país para assinalar os 10 anos de SIC Notícias. Paramos no centro, na cidade mais importante do centro do país, não só a nível histórico, mas também noutras áreas, como vamos ter a oportunidade de ver ao longo das 2 horas que ainda faltam de edição da manhã. Estamos no Café Santa Cruz, em pleno coração da cidade, um local de muita história, um café que funciona neste edifício desde meados dos anos 20 do século passado. Mas o edifício em si, muito bonito, como já tivemos a oportunidade de ver e vamos ter a oportunidade de mostrar. Aí está um edifício muito bonito que tem quase 500 anos de história. Estamos muito próximos também da Igreja de Santa Cruz. O dia amanhece lá fora, um dia bastante agradável a nível de temperatura em Coimbra. Uma cidade que está e que se quer viva, como mostramos nestes 10 anos de SIC Notícias. Em Coimbra, nesta semana especial de aniversário da SIC Notícias. João, e se quando estás aqui em Carnaxide não tens a oportunidade de tomar o pequeno almoço, hoje já não é bem a mesma coisa? É verdade, o meu chá, na nossa caneca da edição da manhã, e um queque é o que me é oferecido a esta hora, em que começa a amanhecer lá fora. Isso não é mais dia em Coimbra, porque as nuvens escondem o sol e a chuva já caiu um pouco, ainda que miudinha, poderá cair mais e com mais intensidade ao longo do dia. Esta hora, eu recordo que ainda assim estão agradáveis 13 graus lá fora, é a temperatura mínima prevista para hoje. A máxima sobe até
aos 16, mas o dia não está desagradável em Coimbra. Aliás, esta, e há pouco o Sansão Coelho, meu primeiro convidado nesta edição da manhã, dizia de facto que Coimbra é uma cidade com muita qualidade de vida para viver, para se estar. Isso percebe-se ao passear um pouco pelas ruas desta cidade, mesmo numa manhã com temperatura agradável, mas com alguma chuva. Já vimos como está o tempo em Coimbra. Vamos ao resto do país. As temperaturas máximas não... E agora as capas nos jornais desta edição da manhã. Vamos começar pelos diários que estão disponíveis aqui em Coimbra. Um deles é o Diário das Beiras. Homicida nega ter morto o GNR. É o grande destaque, com uma grande fotografia na capa do Diário das Beiras esta manhã. Também nesta primeira página, censos 2011 arrancam em março e internet é a grande novidade. Figueira Aprígio admite ter cometido erros na naval. O outro diário que habitualmente serve é o Diário de Coimbra, que serve as populações de toda esta região litoral centro. Doença adia, mas não impede julgamento de José Cabeças. Requerimento pedindo a extinção do procedimento criminal relativamente ao médico. Voo coletivo do Tribunal de Arganil a solicitar perícia psiquiátrica. Julgamento prossegue em abril. Também nesta primeira página, acidente no IC2 em Sernás. Condutor morre em colisão com o autocarro. Uma notícia que, de resto, já tivemos a oportunidade de ver também nesta edição da manhã. Na imprensa nacional... Está na altura de mais uma pausa nesta edição da manhã. Eu espero por si depois do intervalo aqui, em direto de Coimbra, do histórico Café Santa Cruz. Até já. Bom dia, estamos de regresso à edição da manhã, hoje em direto da cidade de Coimbra, uma das cidades escolhidas pela SIC Notícias para assinalar os 10 anos de existência do canal. Estamos a mostrar realidades diferentes ao longo do país e exemplos positivos como aquele que se segue em tempos de crise. Há uma empresa que aposta no empreendedorismo e inovação e desta forma está a conseguir contornar as dificuldades com que muitas outras empresas se debatem um pouco por todo o país. Com a aposta nas novas tecnologias, a Critical Software, assim se chama esta empresa, ganhou prestígio internacional. E mais que isso, aposta na prata da casa, na prata aqui de Coimbra. Já vamos perceber como com o meu próximo convidado, Gonçalo Quadros, diretor-geral da Critical Software. Muito bom dia, muito obrigado pela sua presença. Qual é que é o segredo do sucesso? O segredo é simples, é trabalhar. Determinação, ambição e depois muito trabalho. É preciso estarmos convictos daquilo que queremos fazer. Seguramente que é preciso um bocadinho de inspiração, mas já há aquela velha frase que todos conhecemos, 90% de transpiração e 10% de inspiração. E, portanto, transpirar, trabalhar é o segredo final. Mas para percebermos melhor o que aqui está em causa, concretamente, o que é que a Critical Software faz? Bom, a Critical faz software. O software desenha aplicações que são úteis em dois grandes mercados. O mercado que nós chamamos de mercado militar, que inclui aeronáutica, espaço e defesa, e depois os mercados ditos civis, que inclui, por exemplo, a área da energia, agora muito em voga por causa do advento com as energias renováveis, a área da saúde, o setor financeiro, etc. E, portanto, tudo o que era necessário para manter os negócios a funcionar, as aplicações, os sistemas que os suportam, são áreas onde nós intervimos. E esta diria que é digamos que o ponto de partida de um projeto como o nosso. Nós queremos ser, de facto, conhecidos por construir tecnologia, queremos ser uma marca internacional, portanto, que extravase o nosso mercado, que é um mercado pequeno,
e, portanto, enfim, tem pouco potencial no que diz respeito à geração de riqueza. Nós queremos dar um passo em frente para construir tecnologia, ou seja, as nossas soluções que nós desenvolvemos para os nossos clientes, nós procuramos, sempre que isso é possível, colocá-las como produtos no mercado global. E, portanto, tem sido uma estratégia nossa fazer spin-off. No fundo, é dar origem, spin-off é um termo anglo-saxónico, portanto, é a criação de uma nova empresa a partir de uma empresa-mãe ou de uma organização-mãe. E, portanto, quando nós encontramos produtos que tenham esse potencial no mercado global, lançamos uma empresa para os comercializar nos diferentes mercados. Portanto, para melhor percebermos também a dimensão do que aqui está em causa daquilo a que estamos a falar, entre os vossos clientes estão organismos de grande renome mundial, como é o caso da NASA. Como é que isso aconteceu? O que é que fazem para a NASA? Sim, a Agência Espacial Norte-Americana foi talvez um dos nossos primeiros clientes. Portanto, nós ainda estávamos no Instituto Pedro Nunes, foi onde nós nascemos. E há 12 anos. Crescemos, há 12 anos. Portanto, os fundadores da Critical estavam a trabalhar numa solução de injeção de falhas para testar a robustez e a fiabilidade dos sistemas informáticos, que é algo com utilidade óbvia no setor aeroespacial. Enfim, qualquer sistema que vá para o espaço não pode falhar porque há muito menos capacidade de intervir e de resolver qualquer falha. E um aspecto para se trabalhar a fiabilidade dos sistemas é perceber como é que eles se comportam na presença de falhas. Não é? E aí, um injetor de falhas, que injeta falhas reais no sistema e que depois mede todo o comportamento do sistema, era uma peça fundamental que, enfim, alguns engenheiros do Jet Propulsion Lab, da NASA, digamos, foi a NASA que chegou até nós. Né? Nós publicámos alguns trabalhos científicos e eles, enfim, reconhecendo algum interesse no trabalho que estávamos a fazer, contactaram-nos e depois acabámos depois de um processo intenso de análise da tecnologia e do nosso conhecimento, que envolveu, inclusivamente, professores aqui da Universidade de Coimbra. Depois eles confiaram na tecnologia, acabaram por adquirir a tecnologia, que foi uma porta de entrada muito interessante, porque isso permitiu que depois a Agência Espacial Europeia adquirisse a tecnologia também, a Agência Espacial Japonesa também e, mais recentemente, a Agência Espacial Chinesa. Todas elas utilizam essa tecnologia. Mas, fora deste mercado das agências espaciais, surgiram já ramificações dentro da empresa-mãe para explorar outras áreas. Sim, claro. Era muito importante para nós. Falou há pouco na saúde, por exemplo. Exato, saúde e energia, porque uma empresa como a nossa tem que ser capaz de crescer. Nós não sobreviveremos se não tivermos uma dimensão capaz de competir no mercado que é muito agressivo e que é feito com empresas com músculo, com volume, com capacidade de enfrentarem desafios e tempos difíceis como os que vivemos hoje. E, portanto, nós sentíamos que era necessário crescer. E crescemos através da diversificação, quer nas geografias, hoje nós temos 5 subsidiárias espalhadas em diferentes partes do mundo, quer nos setores de negócio onde nós intervimos. Sempre com enfim, um fio condutor, que é a necessidade de nós desenvolvermos sistemas críticos, sistemas que não falham. E sempre com gente formada em Coimbra? Com muita gente formada em Coimbra, não é exclusiva, enfim, os nossos colaboradores, as pessoas... Cerca de 40%, estou errado? Sim, talvez cerca de 40%, sim. Que é muita gente. Isso foi uma oportunidade. É preciso notar que a Coimbra, de facto, tem uma universidade notável, que, fruto dos tempos, não tem à sua volta uma indústria, uma atividade económica que seja capaz de absorver as pessoas que forma, as pessoas que qualifica. Isso para nós foi uma oportunidade, porque havia muitas pessoas que tinham uma ligação à cidade por diferentes motivos, pessoas que não queriam, pelo menos na altura em que se confrontavam com o desafio de começar a trabalhar, não queriam sair da cidade. E, portanto, a possibilidade de encontrarem projetos ambiciosos, interessantes, com energia e com cor, era uma oportunidade para essas pessoas e também para nós, que dependemos muito do talento que conseguimos atrair. Falava-me do empreendedorismo como a principal ferramenta no sucesso do vosso trabalho que tem desenvolvido. É também um bom instrumento, ou o melhor mesmo instrumento no combate aos tempos de crise? Absolutamente, absolutamente. Eu acho que uma parte daquilo que nós vivemos, enfim, a solução para este desafio está em nós. Mas como é que isso se incute nos jovens trabalhadores que contrata?
Eu diria que é uma questão, há uma questão cultural que tem a ver com todo o contexto que nos rodeia e, paradoxalmente, eu diria que um cenário de crise como o que hoje vivemos é talvez o melhor mecanismo para incutir a necessidade de as pessoas pensarem por elas próprias e trilharem os seus próprios caminhos. Por vezes, a ausência de alternativas ou de zonas de conforto faz com que as pessoas tenham que tirar, enfim, debaixo da sua cartola um coelho no qual vão apostar. A universidade ensina, uma universidade como a de Coimbra ensina, qualifica, traz competências, traz networking, traz-nos exposição aos mercados internacionais, como foi o caso, por exemplo, com a Crítica ou com a nossa publicação de trabalho que estávamos a fazer em conferências, por aí fora. E, depois, o que tem que acontecer é que as pessoas que são formadas podem ser mais ou menos ambiciosas, podem achar que alguém vai cuidar da sua vida e lhes vai pôr à disposição uma carreira profissional, ou podem trabalhar na construção da sua própria carreira profissional. Eu acho que as coisas estão a mudar muito. Agarrar todas as oportunidades e dentro deste mercado das novas tecnologias há muitas oportunidades ainda por explorar. Absolutamente. Agarrar as oportunidades, acreditar que é possível, não há nenhuma razão para não fazermos o percurso que vemos, que todos os dias é noticiado em muitas partes do mundo, e depois ser determinado, trabalhar, investir. Se fizermos, se conseguirmos fazer aquilo que gostamos, isso acontece quase naturalmente. E Portugal, para terminarmos, Gonçalo Quadros, Portugal também é um bom cliente? Portugal é um cliente pequeno para uma empresa como a Critical. Nós precisamos e queremos volume, queremos continuar a crescer. Mas Portugal é um bom sítio para estarmos. Portugal é um sítio onde temos boas universidades, onde temos boas infraestruturas. O país evoluiu muito, como aliás a SIC Notícias tem... Estou a falar de um debate que por acaso vi ontem. O país evoluiu incrivelmente nos últimos 30 anos. Vivemos num país moderno, num país com boas infraestruturas, um país que enfrenta desafios como outros Portanto, países. Há que apostar mais nesta área também, na sua opinião? Seguramente, acho que a nova geração vai mudar o país e eu estou otimista. Assim espero. Gonçalo Quadros, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença nesta edição da manhã, por ter passado bom também dia. aqui pelo Café Santa Cruz, no centro de Coimbra. Vamos falar agora de uma outra área com bastante visibilidade em Coimbra. Os serviços de saúde são um dos polos de atração da cidade. Todos os dias, milhares de pessoas passam pelos vários hospitais da cidade. Uma atividade que começa bem cedo. Para além dos dois grandes hospitais da cidade e do Hospital Pediátrico, também aqui no Centro Regional de Oncologia, a cidade começa a acordar bem cedo e logo desde as primeiras horas do dia o movimento intensifica-se para que tudo esteja preparado para o início dos tratamentos. E tudo começa bem cedo também por uma questão de necessidade, porque ao longo do dia são muitos os doentes que aqui chegam para ser tratados, tratamentos que em muitos casos começam manhã bem cedo e depois prolongam-se ao longo do dia, alguns até mesmo continuam durante a noite, não é? Sim, nós começamos em princípio os tratamentos, as cirurgias por volta das 8 horas da manhã, portanto o pessoal tem que entrar antes, nessa hora preparar, passar os turnos e preparar tudo para iniciar esses trabalhos por volta das 8 e são trabalhos que muitas vezes vão até às 10 da noite e muitas vezes não, diariamente. Na radioterapia, por exemplo, nós começamos às 8 e acabamos sempre até às 10 da noite e trabalhamos ao sábado também. Isso para haver capacidade de resposta a toda a procura? Claro, nós temos que responder a toda a procura e respondemos a toda a região centro do país, à exceção dos hospitais da Universidade de Coimbra, que são autónomos, têm os seus equipamentos para fazer os tratamentos de radioterapia. Nós, em termos de oncologia, respondemos a toda a região centro do país e não só. Recebemos também doentes de Sanado do Algarve, do Norte, enfim, aquilo que têm necessidade, os que precisam ou que precisem de tecnologias mais desenvolvidas e que nós temos essas tecnologias e temos capacidade de dar essas respostas, atendemos esses doentes e tratamos. As pessoas que chegam aqui, presumo, muitas delas chegam já depois de longas viagens, portanto. Sim, acredito que sim, as pessoas que vêm de zonas mais distantes têm que se pôr a pé mais cedo também, elas não começam todas as consultas e os tratamentos não começam todos às 8 horas, procuram-se adaptar a deslocação, a hora de chegada para que as pessoas não façam grandes sacrifícios. Procuramos fazer o melhor que podemos para, não só para tratar, mas também para dar a comodidade necessária às pessoas para não se sentirem, enfim, mal.
E terem que fazer viagens de madrugada. Portanto, as coisas são, os profissionais de saúde têm isso em atenção. Muito bem, muito obrigado. É assim que começa o dia também aqui neste Centro Regional de Oncologia em Coimbra, com muitos doentes para tratar ao longo de toda a jornada que agora começa e, como ouvimos, tratamentos que se prolongam naturalmente durante todo o dia e alguns pelas necessidades de procura, pelo número de doentes que existe, alguns prolongam-se mesmo noite dentro, tanta é a procura que existe, tanta é a necessidade dos tratamentos que aqui são garantidos aos doentes de toda a região centro do país. A reportagem do Nelson Mateus, esta manhã, às primeiras horas do dia. Vamos para Carnaxide, porque há outro. Vamos então à análise económica desta quarta-feira com José Reis, professor de Economia da Universidade de Coimbra. Sr. Professor, bom dia, muito obrigado pela sua presença. Este é um dia em que é marcado pela entrada em tribunal de algumas providências cautelares que tentam impedir os cortes salariais na função pública. Há algum fundamento nestas providências? Pode resultar daqui alguma coisa? Não sei, mas fundamento parece-me que há. Indiscutivelmente, nós na sociedade, na economia, criamos expectativas e devemos gerar relações de confiança. Evidentemente que os cortes salariais foram uma ruptura, foram uma quebra dessa relação de confiança e das expectativas que estavam criadas. Portanto, eu não discuto do ponto de vista jurídico, mas não tenho dúvidas de que, do ponto de vista económico, os cortes salariais são uma machadada numa relação. Além disso, acho eu que são algo que vai prejudicar muito a economia, que vai, com certeza, aprofundar o clima depressivo, o clima negativo, o clima da ausência de soluções em que vivemos. Eu, há 2 dias, a falar com um colega seu, dizia-lhe que se os tribunais dessem acolhimento a essas providências cautelares, provavelmente a economia tinha muito a agradecer aos tribunais, e essa é realmente a minha convicção. Eu acho que não há nada pior do que pormos gelo em cima dos rendimentos das pessoas, pormos gelo em cima do que resulta dos rendimentos que cada um de nós temos em termos positivos para a economia. E, portanto, eu acho que essa é uma situação negativa. Vamos ver o que é que resulta. Estamos à entrada de um ano que se espera de grandes dificuldades para todos nós. As soluções que o país está a seguir parecem as mais adequadas? Não, realmente não parecem. Eu tenho mantido sobre isso uma posição muito crítica. Eu creio que se torna claro, e hoje já todos sabemos com razoável clareza, que a austeridade gera depressão e que a depressão gera mais depressão. Mas concorda que têm que ser feitos cortes em algumas áreas? Eu acho que há muitas desigualdades na sociedade, há muitas assimetrias absolutamente negativas e há muita regra de justiça que deve ser introduzida na sociedade e que permite cortes, evidentemente, que os salários absolutamente desproporcionados que existem na sociedade portuguesa, que é a acumulação de pensões, isso já foi feito agora, mas as pensões absolutamente desproporcionadas que existem, por exemplo, dos administradores bancários, muitos deles, aliás, sentados em cima dessas pensões milionárias, vêm perorar à televisão sobre a austeridade dos outros. Tudo isso que tem a ver com formas desajustadas, por exemplo, da despesa pública, com tudo o que tem a ver, por exemplo, com favorecer contratos absolutamente iníquos para o Estado, isso merece corte, há muita coisa a cortar. E o congelamento de algumas obras públicas. O Sr. Professor defendeu, há cerca de um ano, foi uma das figuras que assinou uma petição a favor da ligação de alta velocidade entre o Porto e Lisboa. Ainda há poucos dias vimos o Ministro das Obras Públicas falar uma vez mais, não é a primeira vez que se fala neste adiamento. A situação do país mudou desde então. Mantém essa sua posição? Vamos ver, há 2 formas, há 2 mecanismos pelos quais uma economia pode crescer ou pode ficar estagnada e pode aprofundar a sua condição depressiva. Uma delas tem a ver com o consumo e está relacionada com o que falámos há pouco, com os salários. A outra tem a ver com o investimento. Sem investimento, evidentemente que a economia se torna mais negativa, mais depressiva. O investimento público em Portugal, ao longo das últimas décadas, tem sido absolutamente essencial. E Portugal é uma economia que precisa de muito investimento. Se nós subitamente
quebramos esse investimento, evidentemente que estamos a aprofundar as dificuldades. Mas eu sei que é difícil e que não é possível, numa circunstância como esta, ter investimentos... Mas mudaria assim tanto a questão do desemprego como defendeu na altura? Muda com certeza. O investimento em Portugal tem aquilo que os economistas chamam um elevado multiplicador em termos de emprego. E sem dúvida que se nós tivermos paralisado tudo o que é investimento privado nas empresas, se tivermos paralisado o investimento público, nós vamos ter um aprofundamento muito sério do desemprego. Aliás, chama a atenção para o facto de Portugal ser uma economia que tradicionalmente tem um baixo desemprego. Mesmo os níveis de desemprego que hoje temos, que são historicamente muito elevados e que praticamente nunca tivemos em tempos recentes, são, comparados com outras economias, níveis de desemprego relativamente estáveis. Portanto, o investimento é aqui essencial. Claro, e o investimento público também. Mas, evidentemente, eu não sou cego e obviamente que reconheço que há que reequacionar formas de investimento público. Dá um passo atrás nessa sua posição inicial? Não, enfim, se quiser chamar-lhe um passo atrás pode ser. Evidentemente que a situação de 2011, como a de 2010, é muito diferente há um ano atrás. Nós percebemos que esta crise é cumulativa. Mas eu não dava um passo atrás. Eu acho que é necessário selecionar. Eu acho que a despesa pública é essencial, ao contrário do que outros sistematicamente defendem. A despesa pública é essencial para a coesão social, para a economia. O investimento faz parte disso. E, portanto, não se trata de 0 a 1, não se trata, como no interruptor da eletricidade, de ligar ou desligar. E esta região em particular em que nos encontramos hoje beneficiaria muito? Eu acho que sim, porque, repara, a ligação Lisboa-Porto é uma ligação que, do ponto de vista da TGV, está o seu êxito e a sua viabilidade económica, para falarmos assim de forma rápida, está assegurada. Porquê? Porque nós temos uma grande faixa litoral com uma grande densidade de urbanização, mas às vezes de muitos pequenos núcleos. E isso precisa de ser ligado. O TGV, na ligação Lisboa-Porto, é um instrumento para que nós tenhamos em Portugal uma capacidade metropolitana que não temos de todo e que outros países têm. Portanto, há esse papel também do ordenamento do território que me parece essencial. Professor José Reis, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença neste Jornal de Economia da edição da manhã. Obrigado. Edição da manhã, hoje em direto de Coimbra, do histórico Café Santa Cruz, de volta às 9 em ponto. Eu espero por si. Até já. Olá, bom dia, são já 9 horas na edição da manhã desta quarta-feira, hoje em direto de Coimbra, a maior cidade da região centro do país, uma das mais antigas, de grande importância. Eu recordo que chegou a ser capital de Portugal durante mais de um século. Temos estado a conversar com várias figuras ligadas à vida da cidade. Vamos fazer o mesmo nesta última hora de edição da manhã. Edição da manhã num formato muito especial ao longo de toda esta semana. Hoje a paragem é em Coimbra, mas ao longo de toda esta semana temos estado em cidades importantes para o desenvolvimento do país, como forma de assinalar os 10 anos de existência da SIC Notícias. Mas vamos, de qualquer das formas, estar atentos também nesta última hora de edição da manhã às outras notícias, tudo o que se passa no país e também no mundo. Em direto de Carnaxide com a Andréa. Bom dia, André. E agora, já no exterior do Café Santa Cruz, mesmo aqui ao lado, há uma tabacaria, chama-se Tabacaria Espírito Santo,
e é aqui que vamos mostrar as capas dos jornais que a esta hora já estão disponíveis nas bancas. Vamos começar pela capa do Público, porque aumentou o consumo de luxo com um orçamento mais duro. É a pergunta que é feita hoje, aqui ilustrada por alguns diamantes, ou pelo menos algo parecido. O Governo defenderá cortes salariais com o parecer de Jorge Miranda. Sindicatos começam hoje a entregar providências cautelares nos tribunais. Ao lado está o Diário de Notícias, com uma grande fotografia de Barack Obama. Depois das férias no Havaí, o presidente dos Estados Unidos está de volta ao duro trabalho de Washington. Na manchete, 2 em cada 3 escolas violam regras de higiene e segurança. Escolas estão muito longe de cumprir meta de boas práticas fixada nos 60%. Supremo condena políticos a pagar por lesarem cidadãos. Outro assunto em destaque hoje na capa do Diário de Notícias. Mais abaixo, o Jornal de Notícias com o resultado de um inquérito que mostra que os portugueses estão muito satisfeitos, e há aqui a ressalva para o muito aqui da região, começando pelo Diário de Coimbra. Doença adia, mas não impede julgamento de José Cabeças, e uma imagem que já mostramos também nesta edição da manhã. Condutor morre em colisão com autocarro aqui nos arredores de Coimbra na última noite. Finalmente, o Diário das Beiras, homicida nega ter morto a GNR, e Metro, movimento de protesto dá prenda a José Sócrates. Estes são os jornais generalistas, por assim dizer. Vamos olhar também para a imprensa desportiva, que normalmente tem muita saída, e pelo que falámos há pouco aqui, Coimbra não é exceção. Vamos começar pela bola, notícias do Benfica. São os jornais que estão disponíveis a esta hora, um pouco por todo o país. Coimbra, já lhe disse, não é exceção, e esta tabacaria é uma das mais procuradas por se encontrar no centro histórico da cidade e por estar aqui mesmo colada ao Café Santa Cruz, onde esta manhã estamos em direto para a edição da manhã. Falamos agora do tempo, e dá para perceber pela imagem que temos à nossa volta que Coimbra é uma cidade cinzenta, apesar do já muito movimento que a esta hora se vê nas ruas. Vai chuviscando, não é uma chuva forte, mas acaba por incomodar, e a esta hora posso dizer, de acordo aqui com a informação que tenho disponível, que estão 12 graus, não é uma manhã muito fria, tendo em conta que estamos em janeiro na cidade de Coimbra. No resto do país o cenário mantém-se, a chuva será uma constante, em particular no norte e no centro, muitas nuvens. Quem quiser visitar muita da história da cidade, há pontos obrigatórios, naturalmente a universidade, alguns dos seus edifícios históricos ou as igrejas são apenas exemplos do forte património cultural que a cidade tem para oferecer. A Baixa de Coimbra é um bom ponto de partida para uma volta à cidade. Palco do comércio tradicional, onde fica também a Igreja de Santa Cruz, casa do túmulo de Dom Afonso Henriques. Por aqui também se pode tomar o pequeno almoço para ganhar forças na subida até à universidade. A meio caminho da Alta, uma paragem para descansar e apreciar a recém-restaurada Sé Velha, rodeada pelo chão em paralelo e casario típico. Num dos pontos mais altos da cidade reinam os estudantes e não faltam espaços para visitar, da Torre à Sala dos Capelos, da Via Latina ao Pátio das Escolas, sem esquecer a Capela, a Biblioteca Joanina ou o Laboratório Químico, construído há mais de 2 séculos e recuperado para albergar o Museu da Ciência. Tudo candidatado a património da Unesco e demasiado para caber em poucos segundos. À saída da universidade, passando ao lado das escadas monumentais, uma pequena descida separa o visitante do Jardim Botânico, um mar de verde que fica a meio caminho do Penedo da Saudade. Aí está uma das vistas de Coimbra que pode fazer crescer o apetite. Por falar nisso, o almoço pode ser num dos inúmeros restaurantes de Coimbra. Há para todos os gostos e carteiras, dos afamados aos dos hotéis, sem esquecer os populares com cozinha tipicamente portuguesa. Depois da refeição, que até pode ser com vista para o rio, sugere-se um período de descanso, viajando num barco cujo nome foi inspirado na alcunha do Mondego. O Basófias viaja entre pontos com partida do Parque da Cidade. Já a Piados recomenda-se um passeio pelas ruínas do mosteiro de Santa Clara a Velha. Pode ser antecedido por uma visita ao premiado museu que conta parte da história das religiosas que o habitaram antes das águas do Mondego invadirem o espaço. Para os mais românticos, a hipótese passa por uma visita ao local dos amores de Pedro e Inês. A Quinta das Lágrimas não deixa ninguém indiferente. Quase ao lado, as crianças, mas também os graúdos, podem desfrutar de um espaço que há 70 anos encanta quem passa. O Portugal dos Pequenitos
tem réplicas à escala de monumentos e arquitetura portuguesa no mundo. A brincadeira antes do regresso a casa ou ao local escolhido para passar a noite. Na cidade, que também é dos estudantes, não faltam sítios onde pernoitar. Este é o momento em que nos despedimos dos espectadores da SIC e da SIC Internacional. Vamos continuar em direto de Coimbra na SIC Notícias depois do intervalo, mas lembro-lhe que amanhã, a partir das 7, a edição da manhã... Entramos nesta reta final de edição da manhã, hoje em direto de Coimbra, e vamos falar com um dos mais conhecidos habitantes da cidade, Boaventura Sousa Santos, sociólogo que lidera o Centro de Estudos Permanentes, melhor dizendo, o Observatório Permanente de Justiça do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, se é que é, Soutor. Muito bom dia, muito obrigado pela sua presença. Nos últimos dias viu o seu trabalho reconhecido uma vez mais internacionalmente, com a atribuição do Prémio México de Ciência e Tecnologia, de resto vai ser entregue dia 14, salvo erro, na próxima semana, pelo Presidente do México. Esperava esta distinção? Não, francamente não. Quer dizer, normalmente nós nunca esperamos prémios, quer dizer, fazemos o nosso trabalho, procuramos que ele seja o melhor possível, gostamos de desafios complicados. Eu penso que é complicado, sobretudo quando nós trabalhamos, e nós portugueses, porque somos um país pequeno, trabalhar fora, cientificamente, digamos, fora do país. Tenho feito tradicionalmente, onde comecei a minha carreira nos Estados Unidos, mas depois realmente orientei muito para a África e para a América Latina. E no espaço ibero-americano, quer da Espanha por um lado, quer a América Latina, tenho trabalhado em muitos países, eles vão lendo os meus livros, os livros estão disponíveis nesses países, e alguém se lembrou do meu nome, eu fico naturalmente muito satisfeito. O que é que representa esta distinção? Bem, é um prémio realmente, inclusive financeiramente muito vultuoso e, portanto, é um prémio que faz o reconhecimento de todos aqueles que criaram e que procuraram valorizar internacionalmente o grupo científico dos que falam português e espanhol. Porque, como sabe, no domínio da ciência internacional há um domínio total do inglês. Apesar de haver muitos milhões de cientistas sociais, muitos milhões não, mas muitos milhões de populações e muitos milhares de cientistas que falam a língua portuguesa e a língua espanhola. E estes têm estado um bocado invisíveis. E é também uma demonstração do peso que a Universidade de Coimbra tem ainda no panorama académico internacional? Eu diria que tem algum peso, quer dizer, eu diria que tem algum peso, embora estes prémios são atribuídos fundamentalmente ao contributo dos cientistas individualizados. É interessante que seja o primeiro português a receber este prémio, que já existe desde 1990, e também é interessante que ele seja a primeira vez atribuído a um cientista social, porque normalmente são os astrónomos, os biólogos, os físicos, os químicos, que normalmente conquistam este prémio, e já 5 brasileiros o ganharam. Portugal nunca tinha ganho este prémio. Chegou a vez de um português. Como disse há pouco, este prémio não é o único na sua carreira no estudo das ciências sociais. Acaba de receber também uma bolsa, e corrija-me se estiver errado, de quase 2,5 milhões de euros para ajudar a Europa a ver o mundo. Como é que isso vai funcionar? Esse também é um reconhecimento do trabalho, porque eu tenho vindo a fazer muito trabalho fora da Europa, na África e na América Latina, e sempre me recusei, mesmo quando nós entramos para a União Europeia, que Portugal não devia virar as costas ao seu passado. O colonialismo, obviamente, tem os seus lados, digamos, escuros e os seus lados claros. Contactamos com muito mais gente que outros países do mundo, mais de qualquer outro país do mundo. E, portanto, ligar essas experiências desses outros povos à Europa. Como é que se ajuda a Europa a ver o mundo? O que é que se pretende em concreto com isto? Pelo menos é a designação que esta bolsa tem, esta bolsa que lhe foi atribuída. É uma excelente pergunta, porque a Europa durante 5 séculos andou sempre a ensinar, não é? Ensinou a fé religiosa católica, ensinou a ciência, ensinou o progresso, ensinou a revolução, ensinou tudo. Então tem alguma coisa a aprender destes bárbaros, como antes eram considerados, destes primitivos. Bem, acontece agora que os bárbaros e os primitivos são os povos tão importantes como a China, como a Índia, como o Brasil, como a África do Sul, onde estão a surgir muitas soluções ao nível económico, social e político que, de alguma maneira, nos surpreendem e nos podem vir a ajudar se nós conhecermos muito bem as experiências deles. Não é por acaso que a dívida soberana portuguesa pode estar a ser comprada pelo Brasil ou pela China. E hoje temos mais uma emissão de dívida portuguesa nesse sentido. E onde é que Portugal entra nesta visão da Europa sobre o mundo? Não, Portugal entra porque é realmente o país europeu que melhor pode fazer esta ligação com o resto do mundo. Porquê? Foi o país que esteve mais contacto, mais tempo, em mais continente. Nós tivemos vários impérios,
Nós fomos do Atlântico para o Índico, para o Pacífico, nós corremos desde o século XV todos estes mares, as nossas presenças estão lá, a nossa língua, inclusivamente, está muitas vezes nas línguas, no Swahili da África Oriental, lá está, palavras portuguesas dizem laranja como nós, ou seja, há muitas coisas que ficou, e é isso que eu penso que nós agora podemos ir buscar, das sementes que lá deixámos, o que elas fizeram delas. Porque são coisas agora diferentes. Entrando aqui já num outro campo também, mas os portugueses, mesmo para fazer isso, estão a atravessar um momento de maior fragilidade social. Como é que se podem conjugar estes dois aspectos? Não, o momento, não só os portugueses, mas os europeus, quer dizer, o facto deste projeto ser aprovado agora, isto não era aprovado há 10 anos, quer dizer, há 10 anos a Europa dizia, não temos nada a aprender. Agora, com uma crise económica, com uma crise financeira, com o projeto europeu falido, com toda a turbulência financeira que vai na Europa, com o facto de dizer que o modelo social europeu não pode sobreviver, com o facto de dizermos que a Europa já é multicultural e que já temos demasiados imigrantes e o surgimento da xenofobia. Bem, este é um alerta e à altura dizemos assim, então e o outro mundo? Não terá soluções para nós? Vamos tentar aprender. Não é soluções para importar. É para entrar numa conversa, um diálogo. O meu projeto é acerca de diálogos entre europeus e não europeus. Mas, às vezes, e há muita gente que acusa o país nesse sentido, há falta de diálogo em Portugal. Como é que vamos dialogar com outros se não conseguimos dialogar connosco próprios? Não, eu acho que nós até conseguimos dialogar connosco próprios. O que nós temos em Portugal é realmente, talvez, falta de pluralismo, até às vezes penso eu, ao nível do comentário político, que por vezes não deixa que as posições mais heterodoxas, mais diferentes, possam vir à tona, mas é evidente que Portugal, como é um país pequeno, ele tem que realmente ir vendo o que se vai fazendo na Europa. E é a Europa, essa sim, que precisa de maior diálogo. Quer dizer, eu quando ouço a senhora Merkel, eu disse, esta senhora que veio da Europa de Leste, que nasceu em 1954, que nem se lembra como é que os europeus resolveram a dívida da Alemanha em 1950, esta senhora devia saber um pouquinho mais de história, para saber o que é que nós podemos aprender, quer com a história da Europa, quer com a história dos outros países do mundo. Mas o nosso diálogo, o nosso interdiálogo, como é que o podemos fomentar? Bem, o nosso diálogo é fundamentalmente, nós não podemos demonizar as organizações sociais, nem podemos demonizar a classe política. Eu sou totalmente contra aquilo que se tem dito ultimamente, enfim, demonizar, criticar de uma maneira completamente descabida a classe política, são todos corruptos, são todos incompetentes. Há alguns comentadores que fazem com que Portugal pareça um bando de bandidos, de incompetentes, de gente que naquelas cifras e naqueles quadros está sempre em má posição. Portugal tem uma história que o honra. Portugal é um país de gente boa. Portugal é um país que fez coisas muito importantes no mundo. É um país que fez a Revolução de 25 de Abril e vive em democracia hoje. Fizemos coisas boas e, portanto, há que ter confiança. Eu digo como o ex-presidente Sampaio, ainda há pouco tempo dizia, precisamos de unidade e de coesão social. E é para isso, é preciso diálogo. Mas estamos no bom caminho para chegar a essa coesão social? Não estamos, infelizmente não, porque estamos a pôr as desculpas só para uns. Veja, normalmente o que é que se vem aqui? Continua a haver nos judiciários que a culpa continua a ser dos salários, continua a ser dos trabalhadores que não trabalham, quando eles são dos mais produtivos da Europa, que os salários vão acima da produtividade, não é mentira, os salários portugueses são dos mais baixos da Europa, a desigualdade social é a mais alta, mas ninguém fala que os nossos empresários estão aquém das suas responsabilidades, tiveram muitas oportunidades de arriscar, não arriscaram. Veja, eu sou um cientista que trabalho muito dentro da comunidade científica e nós temos tido um avanço extraordinário na ciência nos últimos anos, mas as nossas empresas não aproveitam toda esta capacidade tecnológica. Como é que vamos inverter isso? O senhor conhece os portugueses melhor que a maioria de nós pelos estudos que tem efetuado ao longo dos últimos anos, para não falar mesmo em décadas. Como é que vamos inverter esse cenário que aqui está a traçar? Bem, este cenário, há muita coisa que tem que ser mudada. Não? Nós temos também que mudar as instituições, não há dúvida nenhuma. Eu, por exemplo, trabalho muito numa área que é a área da justiça. Não? Essa é uma área que eu penso que... E que é das mais criticadas nesta altura em Portugal também. Que é das mais criticadas, exatamente porque ela criou uma ideia de isolamento social que é desastroso para a própria justiça. Passou-se também com o facto de que nos últimos 10 anos nós tornámos a justiça demasiadamente cara para os portugueses. Portanto, a justiça é inacessível. E os que acedem a ela, ainda por cima, não ficam satisfeitos porque ela é muito lenta. Não temos uma justiça corrupta, não é disso que se trata em Portugal. Mas será o ponto de partida para depois mudarmos todas as outras coisas? Eu penso que chegarmos finalmente a esse
de algo desejável? Eu penso que se nós tivermos... Porque o problema é o seguinte, o que é a justiça? É uma maneira pacífica de resolver conflitos. Se os conflitos forem resolvidos pacificamente, rapidamente, muita questão de contestação de rua, outras questões, podem ser resolvidas. Podia dar-lhe o exemplo. Estamos agora com as providências cautelares por causa do aumento... Começaram hoje a ser entregues. Exatamente. Ora bem, vamos ver agora como é que os tribunais se vão comportar. Vão dar uma resposta rápida a esta questão ou não? Se derem, pode ser que o conflito se resolva no campo judicial. Se não derem, é evidente que vamos ter contestação na rua. Vamos ter um ano complicado em 2011? Vamos. É um ano complicado e espero eu que seja em paz, quer dizer, com contestações pacíficas, e espero bem que sim. Vamos sofrer naturalmente o contágio, porque eu não penso que o contágio é só para os mercados, também há contágio para as pessoas que veem os outros na rua, às vezes por coisas que até lhe parecem menos graves, aquilo dos franceses, baixarem 2 anos na reforma e nós aqui com cortes salariais e não fazemos nada. Quer dizer, os portugueses vão começar a pensar estas coisas e há de haver um momento realmente em que essa contestação... Vamos ver o que segue. Boaventura Sousa Santos, agradeço uma vez mais a sua presença nesta edição da manhã aqui no Café Santa Cruz e uma vez mais, muitos parabéns por mais estas 2 distinções que recebeu nos últimos tempos. Uma delas vai-lhe ser entregue, recordo, uma delas vai-lhe ser entregue no próximo dia 14 pelo Presidente do México. Esta manhã... Reta final desta terceira hora da edição da manhã, que hoje está em Coimbra. Vamos para os últimos assuntos em destaque a partir daí, João. Vamos sim, senhor. Aqui no Café de Santa Cruz, a esta hora naturalmente já mais movimentado, ou não fosse um dos edifícios históricos desta cidade, um dos cafés mais emblemáticos também, com muita gente já a esta hora a tomar o seu café, o seu chá, o seu pequeno almoço. Já iremos então ao que resta de conversa, aqui em direto de Coimbra. Antes disso, estabeleço diálogo com Lisboa novamente. Elizabeth Tavares, em direto da agência Reuters, com o ponto de situação dos mercados financeiros e também algumas das cotações das principais matérias-primas. Vamos então entrar mesmo na fase final desta edição da manhã em direto de Coimbra. Recordo-lhe que depois do Porto e da Covilhã, nos 2 primeiros dias desta semana, e após Coimbra, amanhã vamos estar em Évora e na sexta-feira fechamos esta semana muito especial da edição da manhã em Faro, uma semana em que estamos a antecipar o 10º aniversário da SIC Notícias, que se assinala no próximo sábado, com uma emissão igualmente especial e com muitas surpresas ao longo do dia. De qualquer das formas, e ainda antes de deixarmos Coimbra, depois da edição da manhã, opinião pública, com ligações em direto também aqui ao Café Santa Cruz, onde vamos ouvir a opinião de várias personalidades ligadas à vida ativa da cidade, sobre que perspectivas para 2011, como é que os portugueses podem ajudar o país e o que é que o país tem de fazer para ajudar cada vez mais os portugueses. Para além dos convidados que vão estar aqui, qualquer telespectador está aqui bem perto de nós, faça o favor, venha até cá, aceite o nosso convite e dê também a sua opinião. Agora sim, e antes de fecharmos a edição, vamos às escolhas online, hoje da responsabilidade de Inês Amaral. Ela é professora universitária na área de multimédia, ciberjornalismo e conteúdos online. Inês Amaral, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença nesta edição da manhã. Vamos começar pela Wikipédia, escolheu começar pela Wikipédia. Porquê? A Wikipédia, à semelhança da SIC Notícias, festeja também este ano os seus 10 anos de existência, os seus primeiros 10 anos de existência, com uma série de eventos. Em Portugal vai haver um evento também, promovido pela Associação Wikimedia Portugal. Será um evento organizado em Lisboa, no Instituto Superior Técnico. Vão passar um documentário muito interessante chamado Truth in Numbers, sobre as implicações históricas e culturais da Wikipédia. De relembrar que a Wikipédia é o maior projeto online em termos de colaboração que existe. E tem também números muito interessantes. Por exemplo, 80 mil voluntários que participam, embora este número venha a estar cada vez mais reduzido, mas tem milhões, como sabemos, de utilizadores diários que recolhem conteúdos da Wikipédia. E, portanto, parece muito interessante. Isto acontece quando? Em que dia é que é essa ação em Lisboa? No dia 15 de janeiro. No dia 15 de janeiro. Portanto, final da próxima semana. Exatamente. Vai haver o evento em Lisboa, mas também eventos pelo mundo inteiro para festejar os 10 anos da Wikipédia. Eu gostava também de assinalar, para além dos 10 anos da Wikipédia, a maior enciclopédia livre online, também os 13 anos do primeiro jornal digital português, que é o Setúbal na Rede, que hoje
precisamente hoje faz 13 anos. 13 anos, sim senhor. Passando esta fase da Wikipédia, escolhe uma notícia que está no Budapest Business Online sobre a presidência da União Europeia. Exatamente, passando da internet livre para a censura na Hungria, mais ou menos isto. Estão cada vez mais a chegar notícias da Hungria que me parecem preocupantes. No passado dia 21 de dezembro, o Parlamento, onde o Governo tem 2/3 de maioria, aprovou uma lei que, na verdade, parece-me que faz uma certa legislação da censura. Esta notícia destaca precisamente isso. Destaca também que, na segunda-feira passada, saiu um dos principais jornais húngaros com um nome que é quase impronunciável, portanto não vou arriscar. Não vamos avançar por aí. E saiu com uma capa muito interessante, escrita em 22 línguas, nas 22 línguas da União Europeia, dizendo que acabou a liberdade de imprensa na Hungria. Esta notícia da versão inglesa do Budapest Business Online destaca precisamente isso, destaca a preocupação dos médias ocidentais, por exemplo, do Washington Post ou do Le Matin, e dá ainda a indicação de que há uma grande preocupação, uma vez que a Hungria assumiu agora a presidência rotativa da União Europeia, há de facto uma grande preocupação com esta censura legislada que prevê, por exemplo, multas até 750 mil euros para por exemplo, quem atente contra a dignidade humana ou notícias que não sejam politicamente equilibradas. Portanto, preocupante. Damos a volta ao mundo, vamos até à Austrália falar do Sydney Morning Herald. Exatamente. Da Austrália continuam a chegar notícias muito preocupantes das cheias. O mais preocupante neste preciso momento é qualquer coisa que penso que nenhum de nós, pelo menos nesta zona do mundo, se lembraria, é o perigo das cobras e dos crocodilos, porque uma vez que são obrigados a sair do seu habitat natural, entram neste momento em zonas residenciais. Também notícias muito preocupantes porque, para além dos 3 mortos já registados, há cerca de 200 mil pessoas afetadas e há neste momento o perigo de aumentar muito estes números porque há previsões de chuvas para esta semana, chuvas muito fortes. Para além disso, a área afetada é neste momento incrível. Segundo essa notícia, a área afetada corresponde à dimensão da França e da Alemanha juntas. É algo absolutamente inacreditável. Mas para quem não conhece a dimensão daquela ilha, que é um verdadeiro continente. No Jerusalem Post, fala-se de Wikileaks, são novas revelações ou não? Não são novas revelações, mas uma forma engraçada, digamos assim, de ver o fenómeno do Wikileaks. Eu penso que o fenómeno do Wikileaks não só marcou o ano 2010, como já está a marcar este século, não é? E muito interessante essa notícia do Jerusalem Post, porque dá conta de um site que se chama Wikileaks, que fez a extração de cerca de 1.800 documentos do Wikileaks para os converter em haiku, que é uma forma tradicional de poesia japonesa. Então podemos ler as revelações do Wikileaks em poesia. Em poesia, de facto, muita originalidade. E vamos terminar com uma notícia local, com o Jornal das Beiras. Exatamente, uma notícia das Beiras, uma notícia de Coimbra, porque estamos em Coimbra. Não é uma notícia de hoje, mas uma notícia muitíssimo interessante sobre o Critical Move, um veículo elétrico que na verdade não é poluente, que não tem condutor e que poderá ser a solução para a mobilidade no iPark, que será o futuro Parque Tecnológico de Coimbra, e que, segundo o Diário As Beiras, poderá vir a ser também uma solução a um sistema a ser adotado, por exemplo, na zona ribeirinha da cidade, o que, na verdade, para além de tornar Coimbra a cidade do conhecimento, tornaria eventualmente Coimbra na cidade da mobilidade diferente do mundo. Mas pioneira exatamente, seria nível. A primeira cidade a adotar o sistema. Inês, eu não posso deixar de lhe perguntar, o futuro do jornalismo passa cada vez mais pela internet? Eu acho que o futuro do jornalismo passa cada vez mais pelo digital, não só necessariamente a internet, porque a televisão interativa está aí a chegar e vai dar cartas também, mas numa perspectiva de convergência, ou seja, não acredito nada nas mortes anunciadas dos médias tradicionais. Passará pelo digital necessariamente, porque todos os médias vão ser digitais muito em breve. E também a nível local? Estamos a falar aqui no site de um jornal que é local. Exatamente. A nível local, parece-me que, não falo da realidade de Coimbra, mas da realidade nacional, parece-me que há muito a fazer nesse sentido, porque não só das questões de produção que são complicadas e sobretudo porque as infraestruturas ao nível do digital implicam também custos, ao contrário do que se pensa, porque julgo que ao nível do local há um problema imenso que tem a ver com a recepção, ou seja,
os leitores não foram ainda convertidos em utilizadores, pelo menos por enquanto. Inês Amaral, muito bom dia, muito obrigado pela Obrigada. sua presença nesta Obrigada. edição da manhã. Estão feitas as escolhas online desta quarta-feira. Agora, um último olhar sobre o trânsito. César. Está visto o trânsito na reta final da edição da manhã. Antes de me despedir de Coimbra, despeço-me da Andreia, encarnascido. Andreia, isto hoje, combinado, não saía melhor. Já reparaste a cor da minha gravata, a cor do teu vestido? Estou a olhar agora para a nossa imagem, de facto, só tu para reparares numa coisa dessas. Mas não, mas foi sem querer, não Queres foi? combinar para amanhã ou não? Podemos ou combinar. vamos apostar que vamos acertar? Não, se quiseres mas sabes combinamos. que eu estou longe de casa, estou mais condicionado na Então roupa. diz-me. Portanto, sugiro-te um lilás. Muito Pode bem, ser? vou ver o que é que se arranja lá em casa. Muito bem. E conto contigo amanhã em direto de Évora para te dar uma vez mais os bons dias. Bons dias também à cidade de Coimbra, da qual me despeço. Amanhã a edição da manhã chega ao Alentejo, a Évora. Despedimos-nos então daqui com imagens do Mosteiro de Santa Clara e do Portugal dos Pequenitos. Foi um gosto. Até amanhã.